Jesus apareceu para um chinês dentro de um presídio lá na China e o livrou da prisão. Isso aqui não é uma reflexão, aconteceu de fato. Depois você pode fazer uma pesquisa com o nome O Homem Celestial. Você vai chegar à conclusão que o que eu estou contando aqui é 100% verídico, aconteceu de fato. E alguém está a se perguntar nesse momento: como é que alguém pode ver a Deus se a Bíblia diz que ninguém pode ver Deus e ninguém nunca viu Deus? Tenha calma que você vai entender. Eu vou explicar para você quem é Deus o Pai, quem é Deus o Filho. Você não vai ficar confundido de forma alguma. Ele viu Jesus, Jesus viu ele falou com Jesus, Jesus falou com ele e Jesus pegou no ombro dele, na mão dele e libertou aquele irmão chinês do presídio, da prisão. Vou contar aqui com todos os detalhes para vocês. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú, e eu conto muito com o seu apoio. Por favor, curta, comente e compartilhe. Me acompanhe aqui. Ative o sininho de notificação, porque você ativando o sininho, a plataforma vai entender que você gosta dos meus vídeos. E aí, quando eu lançar um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Tem muita gente dizendo assim: rapaz, os seus vídeos não estão vindo mais para mim. É porque você precisa fazer isso. Você precisa se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, entendeu? Aí todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui, aí o algoritmo vai entender, a plataforma vai entender que o meu conteúdo é relevante para você, que você se interessa pelo meu conteúdo e vai te mandar o vídeo todas as vezes que eu postar aqui. Então vamos lá, eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú, e agradeço demais a cada um de vocês que assim o fizerem. Lá na China, o irmão começou a ser evangelizado e começou a ouvir fragmentos da palavra de Deus a ponto dele se converter ao evangelho. Quando ele se converteu, se tornou logo um missionário. E nós sabemos como funciona o regime lá na China com relação ao evangelho. Para você ter uma ideia, para você falar de Jesus lá na China hoje, você tem que pedir autorização ao governo. Para você cantar um louvor, fazer uma live e cantar um hino de adoração a Deus, falando de Jesus, do amor de Jesus pela humanidade, você tem que pedir autorização às autoridades, porque pode não dar certo. Entendeu? Então, o que aconteceu? Aquele irmão se converteu e logo acendeu o desejo do seu coração de falar de Jesus para aquelas pessoas. E não deu outra, gente. Em poucos dias, ele foi detido. Levaram ele para o presídio, porque não podia fazer o que ele estava fazendo e ele desobedeceu e foi preso. Ele não tinha advogado, ele não tinha assim, tipo, ninguém para fazer nada por ele. Tinha que cumprir a pena mesmo. Ele não se aguentou, fugiu. E assim que fugiu, continuou pregando o evangelho dizendo que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus cura, salva. Enfim, o que aconteceu, gente, foi que em menos de uma semana, antes de completar a semana, ele foi pego novamente. Levaram ele para um presídio e colocaram ele no segundo andar do presídio. E ele viu que a coisa estava se afunilando para o lado dele. Não tinha mais assim a oportunidade nenhuma de falar do amor de Deus. Mas aí, gente, ele ousadamente fugiu. Ele pulou do segundo andar e, infelizmente, ele acabou quebrando os pés. Logo os dois. Sabe o que aconteceu? Continuou pregando. Mesmo com os pés quebrados. Continuou pregando, anunciando a palavra de Deus, o evangelho. E aconteceu, gente, que pegaram ele pela terceira vez. Só que levaram ele agora para um presídio de segurança máxima. Era tudo diferente. E de quebra ainda pegaram as pernas dele. E assim como os pés dele eram quebrados, ele já andava todo defeituoso, fizeram a mesma coisa com as pernas, quebraram as pernas dele, gente. E ele ficou lá, precisando de todo mundo, da ajuda dos outros presos, para ir até o banheiro, para trocar de roupa. Mas lá, ele continuou falando do amor de Deus, sabe? E clamando a Deus. Até que um dia, a situação dele, gente, era difícil.
Porque diziam assim, rapaz, se esse homem não tivesse inventado isso, ele não estava aqui, é uma pessoa boa. Todo mundo gostava dele lá. Mas ele tem esse negócio de pregar o evangelho, de dizer que Jesus amava as pessoas. Veja só que coisa, gente. Vontade de chorar, viu? Sei não, é muito forte. Um dia ele estava orando, era meia-noite. Ele estava orando à meia-noite na cela, pedindo a Deus que mostrasse um jeito dele de sair dali. Dele continuar pregando a palavra do Senhor, mas como é que ele ia pregar naquela situação? Uma cadeira de rodas, com as pernas e os pés quebrados. Como é que ele ia? Mas na meia-noite, quando ele estava orando, Jesus apareceu em sua frente. Um ser de branco. Alguém vai dizer, é mentira, ninguém nunca viu Deus. Não, não é mentira. Deus, o Pai, o Criador, o arquiteto do universo, o Todo-Poderoso, a primeira pessoa da Trindade, esse ninguém nunca viu. Mas Jesus, o Filho de Deus, esse sim, ele foi visto. Ele teve entre nós 33 anos e 6 meses. Ele teve entre nós em pessoa, fisicamente. Depois ele foi assunto aos céus. E depois que ele ressuscitou, ele apareceu para 500 irmãos, apareceu para as mulheres, apareceu para Maria, apareceu para o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, apareceu para os 2 discípulos do caminho de Emaús. Jesus apareceu em diversos momentos, em diversas vezes, pessoal. Entendeu? Muita gente viu, teve visão com Jesus. Agora ver o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, não. Mas Jesus sim. Muitas pessoas têm testemunho que viu Jesus, que Jesus apareceu para ele. E é verdade. Só quem crê, quem acredita, coloque assim: eu acredito no que você está dizendo. Isso é para quem crê. Quem não crê está perdendo tempo. Agora, se você crê, vai sair daqui super edificado, com sua botija cheia de azeite. Viu? Porque Deus vai e está trabalhando na sua vida através do que eu estou contando aqui para vocês. Tá certo? Então veja só. Jesus apareceu diante dele e ele ficou meio que assustado, mas ficou irradiante com a presença de Deus que invadiu aquela cela e de repente tudo ficou claro. E aí ele ficou sem entender e aquele ser de branco disse assim: sou eu, meu filho. Ele disse: quem é o senhor? O que é que está acontecendo? Ele disse: eu sou Jesus que você tem falado para as pessoas. Sou eu de quem você tem tanto falado. Eu tenho visto o seu esforço em falar da minha palavra, em fazer a minha obra. Eu vim aqui para te tirar daqui, porque eu tenho uma obra grande contigo em outro lugar. Aí ele se emocionou. É algo surreal, gente. Só acredita num negócio desse mesmo quem for cristão. Se for cristão, porque é difícil de acreditar, mas é verdade. Ele ficou conhecido como homem celestial. Aí disse: mas Senhor, como eu vou ser um pregador? Como eu vou continuar, Senhor? É a 4ª vez que eles me pegam. Aí aquele homem disse assim: levante-se. Jesus disse para ele: levante-se. Senhor, eu estou com as pernas e os pés quebrados, Senhor. Ele disse: eu vi quando aconteceu. Levante-se. Aquele homem se levantou. Imediatamente os ossos estralaram e ele ficou de pé. E aquele ser, Jesus, colocou a mão no ombro dele e disse: venha comigo, meu filho. O primeiro portão da cela abriu. Os presos só viram ele. Só ele. Não viram Jesus, aquele ser de branco que estava com ele. E passaram no primeiro portão. E quando chegou no segundo portão, o segundo portão se abriu sozinho, automaticamente. Aí você disse: isso não existe. Existe. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, pelo amor da palavra, do evangelho. Quando de repente, à meia-noite também, o anjo de Deus desceu. Houve um terremoto. Tremeu a Macedônia. E os portões de ferro se abriram, as algemas caíram por terra. E eles foram libertos para dar continuidade na pregação do evangelho, porque não pode parar de jeito nenhum. Não pode parar, a gente tem que continuar. O segundo portão abriu. De repente vinham uns comandantes da polícia com os soldados. Passaram por eles dois e não viram eles dois. Não viram eles dois. E o terceiro portão abriu. Quando o terceiro portão abriu, ele olhou para trás
e viu o portão aberto e viu os soldados lá dentro e ninguém viu eles dois. Quando ele olhou para Jesus, o Senhor disse assim para ele: tem um carro aqui fora te esperando. Você entre. Quando lhe abordarem, você não diga nada. Já está todo mundo lhe esperando. E aí ele olhou de um lado, quando olhou do outro, não viu mais Jesus. E já viu o carro assim do lado. Era um táxi. O táxi já estava com a porta aberta. Ele entrou naquele táxi e aquele taxista levou ele lá para uma comunidade. Os irmãos já estavam lá esperando ele. E ele disse: o que é que está acontecendo? Ele disse: olha, Deus falou conosco. Está tudo certo. Deus tem uma missão contigo. Deus te trouxe aqui, tem uma missão contigo na Alemanha. Ele disse: da Alemanha? Como assim? Ele disse: já está tudo certo. Nós vamos lhe deixar agora no aeroporto. E você não diga nada. Deus mandou dizer para você que você não dissesse nada. E ele disse: meu Deus do céu. E foram para o aeroporto. Chegando no aeroporto, deram um passaporte a ele de uma outra pessoa. Ele não tinha passaporte. Deram o passaporte de outra pessoa, com a foto de outra pessoa, com o endereço de outra pessoa. E ele foi com aquele passaporte. Quando chegou no aeroporto, gente, que ele apresentou aquele passaporte, a moça lá olhou para ele, olhou, viu, não batia nada com ele. Chamou outra pessoa e disse: olha, mostrou e disse: que é isso aqui. Olharam para ele e disseram assim, o responsável disse assim: deixe, pode deixar. Viram que não era ele não abriu a boca e deixaram ele embora. Ele pegou um voo para a Alemanha. Deus tinha um plano com ele na Alemanha. Quando chegou na Alemanha, no aeroporto da Alemanha, gente, tinha lá mais uma supervisão, né? E lá tinha um sistema de tecnologia de conhecer pela voz cada passageiro. E quando chegou a vez dele, gente, que ele tinha que se identificar, mostrou o passaporte. E aí o que acontece? Ele lembrou que os irmãos disseram assim, e que o Senhor tinha falado com ele: não abra a boca, não fale nada. Não fale nada. E pegaram, viram a foto e tinha que falar para ser reconhecido, para ser liberado. Se não fosse a mesma voz, eles chamavam as autoridades, os policiais, para investigar o porquê que estava dando uma incompatibilidade. Era já tecnologia, inteligência artificial, tecnologia artificial, né? E aí ele ficou calado. Na hora de falar, ficou calado. A moça ficou sem entender, conversou com as outras e aí ele foi liberado, gente. Ele foi liberado na Alemanha, ganhou muitas almas, pregou o evangelho ali, por debaixo das cortinas, apresentou o nome de Jesus para muitas, milhares e milhares de pessoas. Muitas pessoas ganharam a salvação através da pregação daquele homem, o homem celestial. Pode pesquisar, vocês irão encontrar. O que eu estou dizendo aqui é um resumo. Aí, irmão Sato, você gastou muito tempo. Eu estou resumindo, criatura. É muita coisa. São detalhes riquíssimos. Agora, isso é só para quem crê. Quem não crê, fica murmurando, dizendo: não acredito, não sei o quê. Verídico, foi verdade. Eu sou Sátio Araújo, TV Paraú. Por favor, ative o sininho, se inscreva para você ser notificado todas as vezes que eu postar aqui um vídeo novo. Interaja aqui. Comente, curta, compartilhe, envie para mim o seu testemunho, o seu vídeo, envie para mim, tá bom? Um forte abraço no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.